Muy buenos días a todas y a todos. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, de las jornadas del CISPAT, en este caso del campo 5, paisajes visitados, ¿no? Y tenemos con nosotros a un referente en turismo, no solo en Portugal, sino también a nivel internacional. Para mí, por tanto, es un placer presentar, ¿no?, en esta conferencia plenaria al profesor doctor Carlos Costa, ¿no? El doctor Carlos Costa es catedrático del Departamento de Economía, Gestión, Ingeniería Industrial y Turismo de la Universidad de Aveiro. Tiene más de 25 años de experiencia académica y profesional en turismo y planificación, experto consultor de la Comisión Europea para el área de turismo, director del programa de doctorado en turismo de la Universidad de Aveiro y vicecoordinador del Grupo de Investigación en Turismo y Desarrollo del Centro de Investigación en Gobernanza, Competitividad y Políticas Públicas, editor en jefe del Journal of Tourism and Development y editor asociado, ¿no?, de otras revistas, también de gran impacto. Habitualmente forma parte de los equipos de evaluación de la Agencia de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior de Portugal y Chipre. Fue ponente de la Agenda de Investigación e Innovación de la Fundación de Ciencia y Tecnología. Desde el año 2008 es el coordinador de la spin-off turística Ictor Unique Selections, responsable de la transferencia de conocimiento e innovación en el sector turístico. Recientemente fue elegido presidente de la Plataforma Nacional de Turismo, una plataforma de I+D+I que reúne universidades, institutos politécnicos, empresas y organizaciones turísticas. El doctor Costa también participa en muchos proyectos, ¿no?, turísticos nacionales e internacionales en el área de planificación y desarrollo turístico, políticas y estrategias, gestión turística, innovación turística, género en el turismo y educación e investigación en turismo. Cuenta, por tanto, con una red de relaciones en todo el mundo, evidenciada por las invitaciones que recibe para dar conferencias como orador principal, participar en la organización de congresos, también como editor, como ya comentamos anteriormente, de revistas, participación en tribunales de tesis doctorales y asesor también en otras universidades en el ámbito del turismo. Bueno, son unas pinceladas obviamente del currículum, es muchísimo más amplio, ¿no?, pero lo importante también es que nos oriente con la charla que va a dar en relación al turismo, ¿no? El doctor Costa, por lo tanto, gracias por aceptar la invitación del CISPAT y sin más, ya le cedo la palabra. Buenos días, bons dias, muitas gracias, muito obrigado. Eu vou falar em português, é mais difícil para mim, o portanhol é capaz de ser mais complicado, é ser pior. Começar por agradecer ao Lourenço, a todas as pessoas que estão integradas no CISPAC. De facto é um centro, estou impressionado com aquilo que vocês têm aqui. Ainda ontem comentava que nós em Portugal muitas vezes queremos juntar as universidades num espaço e os investigadores e é muito difícil, Vocês têm aqui 3 universidades, têm uma cooperação com a junta, enfim, com o tecido empresarial e, portanto, estão de parabéns. É assim que realmente a comunidade deve funcionar, em parceria, saber, tem que se complementar e depois a ligação ao mundo das empresas. Cumprimentar todos os meus colegas que aqui estão presentes, é um prazer, agradecer ao José Frais as palavras agradáveis proferidas no início, agradecer aqui também ao Gustavo e ao secretariado que têm feito um trabalho excelente para nós estarmos cá. Bom, eu irei falar sobre turismo. Eu vou se calhar levantar-me um pouco porque não consigo ver a apresentação e assim vou vendo os slides.
Eu queria falar um pouco sobre o turismo e tentar mostrar-vos a dimensão que o turismo está a ter e como é que o turismo nós olhamos e pensamos que ele se vai posicionar em termos do futuro. Eu sou de gestão, gostava de vos dizer isso, mas na minha formação de base sou de Engenharia do Ambiente, Planeamento Regional e Urbano e, portanto, tenho uma formação de território, de geografia e, portanto, a minha visão, trabalhando num departamento de Economia e Gestão, é que o espaço físico, o território, é central para formular aquilo que são os produtos turísticos. O produto na área do turismo depende do território. Não são produtos que se movimentem, não é produzir televisores, bens tangíveis, nós produzimos experiências, mas as experiências estão no território. Nesse sentido, eu gostava de correr aqui a apresentação. Eu ontem fiquei muito agradado com as apresentações que vi sobre os conceitos de paisagem. Esta discussão que vocês estão a ter é muito, muito importante e também muito bem orientada cientificamente, porque nós devemos colocar as questões, porque a partir da colocação de boas questões, a research question, nós então conseguimos partir depois para a explicação das coisas. Eu vou aqui tentar fazer a tal ligação da evolução do turismo aos territórios e vou tentar aqui mostrar-vos como é que os modelos de gestão se posicionam nesta área. Iria falar, eu penso que isto aqui, está a ver se via a luzinha, não tem, pois não. Não aponta. Esta se calhar, mas não faz mal, eu vou apontando assim. Vou olhar aqui para 5 pontos, muitos dos slides eu vou corrê-los rapidamente, só para tentar transmitir algumas ideias importantes. Falar em primeiro lugar do turismo. Para o reposicionar, eu acho que nós temos que reposicionar o conceito de turismo para aquilo que é, o que é que nós sabemos hoje. Claramente a forma como nós falamos de turismo, eu vou-vos dizer assim, está errada. E nós temos que desconstruir a palavra turismo e voltar a uma dimensão mais sociológica e antropológica do turismo. Porque essa dimensão sociológica e antropológica é que nos vai conduzir àquilo que deve ser a forma como nós vemos o turismo atualmente. Depois, eu vou-vos mostrar aqui como é que o turismo foi alterado com a fase do Covid e agora com a fase da instabilidade mundial, para depois chegar então aqui à dimensão das paisagens turísticas. E vamos ver o que é que elas são hoje, porque elas modificaram-se. De antes nós falávamos de pessoas que se movimentavam. O turismo, por definição, era um movimento de pessoas para fora das suas áreas habituais de residência. Hoje aquilo que nós dizemos é há uma ligação ao movimento de pessoas para territórios. E nesses territórios é que aparece o fenómeno e a economia do turismo. E, portanto, temos que olhar para isto de uma forma diferente. Para depois, então, entrar aqui em qualquer coisa que é como é que nós podemos gerir hoje, de uma forma sustentada e sustentável, as paisagens. Porque senão o mundo vai acontecer aquilo que nós sabemos que está a acontecer. Há uma ruptura dos ecossistemas, há um desequilíbrio total e, obviamente, ontem, aqui num painel muito bonito, falava-se de que os ecossistemas poderiam e podem recuperar, mas eles poderão recuperar mais rapidamente se nós nos estragarmos tanto como estamos a estragar. E, portanto, vamos pensar como é que nós podemos olhar para isto. Então, deixem começar por aqui e 2 slides para refletir nisto, que é assim, nós habituámos a falar de turismo, mas o turismo é o parente pobre, é o mais pequeno de uma coisa que é o lazer. Nós já nos esquecemos disso tudo. A dimensão importante é a do lazer. O lazer, eu fui buscar uma definição que é de um grande autor, foi meu orientador de doutoramento, o Chris Cooper, o professor Chris Cooper e Boniface, que está associado a ele, em que eles, nos anos 80, tinham esta definição de turismo. E vocês reparem que aquilo que se dizia é assim, tudo isto é lazer, tudo isto é lazer. E depois, dentro do lazer, nós temos um subconjunto chamado recreio. E depois, dentro do recreio, temos uma coisa pequenina chamada turismo. O turismo é micro.
dentro de um espaço muito mais abrangente. E depois, aqui até era completamente separado na altura, a própria OMT se mostrava que o trabalho estava separado disto. Ora, os tempos mudaram. E aquilo que era considerado lazer sem importância, hoje é um mercado muito mais importante, começa a ser mais importante até que o turismo. E porquê? Porque nós assumíamos que o turismo eram os camões, como nós dizemos em Portugal, os ingleses, os franceses, os espanhóis, que chegavam e traziam pesetas, francos. Agora já não trazem euros. E, portanto, nós também já nos habituámos a que há uma coisa que se chama contabilidade do turismo. E o euro gasto pelo português, pelo galego, pelo francês, pelo italiano, é exatamente o mesmo. E, portanto, o negócio do turismo é hoje visto com muito mais pragmatismo. Outro aspecto, de antes as pessoas só tinham férias quando iam no verão para as praias ou no Natal visitar a família. Agora as pessoas estão sempre em férias. O que é que as pessoas querem hoje em dia? Ainda há pouco estávamos a falar as quintas-feiras, que eram de antes simbólicas, os nossos estudantes ontem foram todos para a noite. Nós não conseguimos colocar na cabeça de um estudante para ele pensar o que é que vão ser as férias em agosto. Eles querem saber onde é que vão amanhã jantar com os amigos. E, portanto, o conceito de lazer é um conceito que nós voltamos atrás. Estamos a sair do turismo e estamos a fazer marcha atrás e a chegar ao conceito novamente de lazer. E o turismo atual tem que ser mudado para nós pensarmos nisto. O turismo já não é apenas um instrumento económico de atrair divisas. Não. O turismo tem que ser um instrumento de melhorar a qualidade de vida das pessoas. É diferente. Porque se nós não formos isso, eu próprio não quero trabalhar em turismo. Eu não quero estar a servir, não sei, cerveja e uns doces na praia. Isso não é turismo. Turismo é isto. É nós estarmos aqui a trabalhar. Ora, eu passaria para isto foi aquilo que me começou a intrigar quando eu fiz a minha tese de doutoramento, há lá muitos anos, 1996. Porque eu sou minhoto, sou aqui de Barcelos, muito próximo. E aquilo que eu vi era a indústria têxtil, pequenas fábricas, a trabalhar em 24 horas por dia. E entravam turnos de pessoas, 8 horas, saía um, entrava outro, 8 horas, entrava 8 horas. Eram 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. E o turismo? O turismo é um setor, podemos até chamar indústria, eu vou confundir porque em anglo-saxónico podemos chamar de industry, aglomeração de produtos. Era um setor que não serve, é ineficiente, é fraco. Ou o turismo muda, ou o turismo, porquê é que nós devemos de investir em turismo? Para trabalhar nas férias? Numas ocasiões? Não, o turismo pode ser isto. Nessa altura, eu comecei a juntar estas três dimensões. Há uma dimensão que diz a OMT, que é a dimensão do lazer. Isto ocupa 23%, em termos médios, da vida das pessoas. Mas há depois outro, que é o tempo de subsistência. O tempo de subsistência é o tempo de trabalho. E o tempo de trabalho ocupa 34%. São dados do OMT. E o tempo de existência é o tempo biológico. É o tempo ocupa-nos 43% do tempo de vida, que é quando nós dormimos e comemos. Portanto, a nossa vida é comer e dormir, 43%. Trabalhar, 34%. E depois é lazer. Mas dentro do lazer, o turismo é uma coisa muito pequenina. E, portanto, aquilo que nós temos que começar a pensar é como é que conseguimos, para ter as tais 24 horas a funcionar, 7 dias por semana, como é que nós podemos trazer aqui. E o turismo surge, no meu pensamento, é como a nova economia, a economia do bem-estar e a economia da felicidade. Se não formos por aí, estamos a perder tempo. E o investimento também vai ser fraco. E se nós não tivermos bom investimento,
não quero ter uma linguagem muito economicista, mas a realidade é esta. Se nós não tivermos também muito investimento para sustentarmos, depois o próprio desenvolvimento já não é sustentável. E, portanto, há aqui uma ligação da sustentação económica e da sustentabilidade em termos ambientais. Bom, com isto, deixem-me dizer, só vos vou passar aqui este slide e este para vos mostrar como é que os modelos na área do turismo se foram desenvolvendo. E os modelos clássicos, o modelo de Donald Getz da década de 80, o modelo Pasol, que é um modelo já evoluído da década de 70, como é que eles olhavam para o setor do turismo? Eles eram positivistas, eram modelos racionais e acreditavam que se nós controlarmos cientificamente o sistema, nós conseguíamos controlar o turismo. Ora, o turismo não se controla cientificamente. O turismo tem a ver com bem-estar, com felicidade. E, portanto, estes modelos, que são importantes, são modelos racionais, este aqui é um modelo inspirado em algo que se fazia na década de 60, quando o homem foi à Lua. Quando o homem foi à Lua, não havia mapas, não havia radares ainda. Então o foguetão avançava e lia, mandava a informação para Houston injetava nova informação e controlava o foguetão. Ora, aquilo que acontecia na ciência e no turismo é que nós também queríamos controlar os processos de desenvolvimento e foi um desastre, porque os processos de desenvolvimento iniciais do turismo, os primeiros, são nas Caraíbas, são em Espanha, são na Grécia, na bacia do Mediterrâneo e nas Caraíbas, e foram um desastre, porque destruíram as economias, tiraram as mulheres dos campos e elas foram trabalhar para as economias familiares, alteraram as relações familiares, a agricultura perdeu-se, tudo, os produtos tradicionais foram-se perdendo e, portanto, o turismo foi um desastre que levava dinheiro, injetava dinheiro, mas destruía os ecossistemas locais. Estes são os modelos maravilhosos, racionais, eu continuo a utilizá-los nos projetos que tenho, mas que explicam meramente uma parte da realidade. Estes aqui são modelos muito bons, a falar sobre os impactos, o modelo do Edward Inskip, de um livro excelente chamado Tourism Planning, ou este dos primeiros, que é do Mathias and Wall, chamado Tourism Physical, Social and Economic Impact. São estes modelos que fizeram furor, digamos assim, nesta altura. Bom, esta é a primeira parte. Deixem-me falar agora, rapidamente, do que é que nos aconteceu nos últimos tempos. Com o Covid, nós tivemos isto, igual em todos os aeroportos. Aquilo que nós nunca imaginávamos que o turismo iria desaparecer. Eu dizia nas minhas aulas aos meus alunos, vou-vos dar uma situação hipotética, imaginem que o turismo desaparecia. E dizia imediatamente, claro, o turismo nunca desaparece. Porque o turismo é movimento de pessoas. Quem é que vai proibir as pessoas de sair? Ninguém. Mesmo quando há conflitos sociais, guerras, as pessoas saem, as pessoas movimentam-se. Depois inventaram o Covid. E o Covid obrigou-nos a ficar em casa. E aí o turismo colapsou. Nós conseguimos definir turismo exatamente dessa forma, que é o que é o centro do turismo? O centro do turismo, o nível 1, são todas as atividades que, se o turismo desaparecer, elas desaparecem na totalidade. Quais são as atividades que desaparecem na totalidade se o turismo desaparecer? Vamos começar de cima para baixo. São os hotéis, o alojamento. Não há turistas, não dormem. Os restaurantes que estão voltados para os turistas. Esses restaurantes desaparecem. Os tour operadores, as agências de viagens, o rentacar, o aluguer voltado para isso. E atividades e eventos musicais, internacionais, que estão voltados também para o turismo, desaparecem. Isso é o número 1, isso é o setor do turismo. E é muito grande. Nós nunca imaginávamos que ele era tão grande. E o impacto que tivemos na economia demonstrou-nos que ele é muito grande. Nós sabíamos que o turismo era importante, mas não sabíamos que ele era assim tão importante. Porque para além do nível 1, o turismo junta-se a um nível 2, que são chamados produtos conexos, que
construção civil, área da saúde, do lazer, e, portanto, há uma economia local, que é acionada, é empurrada pelo setor do turismo. E nós não tínhamos consciência de que isto ia ter esta dimensão. Eu fiz este trabalho para a Comissão Europeia, que me pediram para avaliar o impacto do Covid em Portugal, e nos vou mostrar o estudo, mas só para vocês terem ideia, o impacto foi, nós dizemos em termos médios que a economia em Portugal, da área do turismo, encolheu 80%. Ela encolheu 100% quando nós estivemos confinados, porque parou tudo. Só que em determinados momentos a economia abria, o governo deixava que nós saíssemos a seguir mais um confinamento. E, portanto, foi a teoria do elástico, a economia colapsou totalmente. Mas agora está a retomar. Isto são os dados de agosto. E aquilo que nós observamos é que o turismo, Portugal, mesmo assim, repare-se, ainda estava aqui em baixo, a Espanha ainda está mais abaixo em termos de recuperação, porque o vosso turismo é muito maior, vocês têm uma dimensão completamente diferente, muito grande. Em termos de comércio, voos comerciais ainda não tinham recuperado tanto, Portugal já tinha recuperado mais, a economia é mais pequena, só que, atenção, estes dados mesmo assim enganam-nos. E porquê? Porque nós ali, por exemplo, só o caso de Portugal, e é extrapolável para o caso de Espanha, nós tínhamos uma situação em que Portugal não tinha ainda recuperado, mas este último ano já foi o melhor ano de sempre na história do turismo em Portugal. Já ultrapassamos 2019, recuperamos e já estamos cerca de 5, 8% acima de 2019 e, portanto, estamos no melhor ano de sempre. Porquê? Porque o mercado interno expandiu. E, portanto, não é apenas a aviação comercial internacional, é também o mercado interno. E agora nós começamos a ver que, de facto, através do impulso da economia doméstica, nós conseguimos fazer crescer o setor do turismo. E, portanto, estamos a aprender muita coisa a partir desta área do Covid. E estamos a aprender isto também, que é termos que pensar que o setor pode funcionar de formas diferentes. E pode funcionar, nomeadamente, nesta forma que aprendemos do Covid. Do lado esquerdo está o que é perigoso. Do lado direito está aquilo que é mais positivo, que é assim: se nós dependermos meramente dos aeroportos, das fronteiras, nós teremos um problema que, se falhar o comércio internacional, nós entramos em colapso. E quem depende mais do comércio internacional, mais rapidamente entra em colapso. Portanto, quem é que tem problemas nesta área do Covid? Isto tem a ver com gestão de operações. Temos que pensar como gerir o turismo de outra forma. São áreas que dependem do turismo internacional, acesso por ar, grandes densidades turísticas, principalmente praias, gastronomia standardizada, praias, hotéis e problemas de grande proximidade. Quem é que tem mais vantagens? Tem as áreas domésticas, quando nós estamos a falar de situações de contágio, ok? Áreas domésticas, acesso por estrada, baixa densidade, interior, comida saudável, rios, casas independentes e onde nós conseguimos ter distância social. Portanto, a partir daqui, nós estamos a aprender a fazer uma coisa importante na área do turismo que nós não sabemos fazer. Há duas áreas da economia industrial que têm que ser puxadas para o turismo. Chamam-se gestão de operações e logística. Nós temos que pensar que as operações e a logística influenciam a rentabilidade do setor. Isso é central. E se nós soubermos fazer isso, não é só turismo, não é. Vocês vejam, nós estamos a falar de turismo em muitos locais. Isto é uma área paleolítica em termos de conhecimento. Nós estamos a falar de quê? De aviões que chegam, pessoas que vão para os hotéis, que depois vão aos museus, vão a um evento e vão-se embora. Isto é pouco. Isto é pouco ou quase nada. Isto é apenas o combustível. E é essa outra das mudanças que nós temos que operar. O turismo tem que ser visto como
combustível, diesel, para um motor. Se nós não tivermos motor, o setor não funciona. E, portanto, a grande mudança é começarmos a dotar os ecossistemas, as comunidades locais, com economias que nos permitam fazer com que o turismo cresça. Senão, a chegada de turistas pode ser negativa, porque o turismo não tem só benefícios, também tem custos. E, portanto, há que dotar e criar motores para as áreas de destino. Bom, aqui só para vos mostrar também que, durante o Covid, não foi tudo problemas. Também houve grandes vantagens. Não vou falar a fazer a apologia do Covid, de forma alguma, Deus nos livre. Mas o Covid foi como a economia de guerra. Eu vou-vos dizer uma coisa que sempre aprendi. Era menino e a minha mãe ensinava-me. Eu sou de Barcelos, como vos disse, e o meu avô era sapateiro. E durante a Segunda Guerra Mundial, ele vinha de Portugal e vinha aqui à Galiza de bicicleta negociar pneus para fazer sapatos. E a minha família cresceu economicamente durante uma fase de guerra, porque de facto eram os sapateiros que cresceram a partir da utilização da reciclagem de pneus para a construção de sapatos. Imaginem só. O Covid em Portugal, temos locais, o turismo rural, aqui, a área mais próxima, Ponte de Lima, perguntem ao engenheiro Francisco, ao conde Francisco Calheiros, como é que foi o turismo aqui? Nunca foi tão bom, porque as pessoas queriam estar em espaços abertos, em espaços rurais, nunca houve tanta gente e os mercados mudaram-se, adaptaram-se. Portanto, locais como aqui o Parque Nacional da Peneda Gerês-Xurés, houve um crescimento. No turismo rural em Ponte de Lima, cresceu. Na Serra da Estrela, cresceu. Em toda a área do Porto, do Douro Internacional, cresceu. Não havia casas. Eu próprio deixei de ir para o Algarve e alugava casas no Douro, porque de facto tínhamos esse espaço. Portanto, houve aqui processos de crescimento muito grandes. Vamos passar agora para então vermos aqui o que é que nós hoje temos como territórios e tipologias de paisagem. O que é este turismo que surge? O turismo sempre existiu. O turismo é um fenómeno antropológico, onde há um ser humano, há turismo, há movimento, há lazer. Mas em termos modernos, este fenómeno dos pacotes turísticos dos anos 60, nesta evolução até agora, onde é que nos conduziram em termos de tipologias de crescimento? Bom, temos isto. Temos destinos e paisagens de praia. Bali, eu vou dar aqui alguns exemplos por esse mundo fora. Bali é um caso exemplar disso. Mas pode ser Bali, pode ser aqui a linha litoral, a água aqui é fria, aqui Viana do Castelo, Apulia, Esposende, águas frias, mas não deixam de ser estes Balis mais frios, com nortada, o Algarve, etc. Mas os destinos são destinos de praia, mais exóticos, menos exóticos, mas são praias. Destinos que se constroem à volta de praias. Ou podem ser destinos de cidade. Eu estou a aproveitar até umas fotografias das minhas últimas viagens. Nós olhámos para isto em Veneza, em abril, já estava assim. Nós temos cuidado, temos que alterar, depois do Covid, temos que aprender. Temos que alterar o paradigma. Qual que as pessoas querem sair? Não alteram nada. As pessoas querem sair, querem gastar dinheiro, comer bem. Abril, nem se consegue ver os canais. Fui eu que tirei estas fotos, nem se consegue ver nada. Enfim, Veneza voltou. Os destinos de cidade voltaram a isto. Aveiro está cheio de gente. Aveiro, que às vezes a gente diz, é a Veneza de Portugal, que também tem os seus canais, está igual. E cheio de espanhóis, em particular, nossos hermanos são sempre bem-vindos, como é óbvio. Cheio de gente, toda a gente nos canais, é uma Veneza mais de proximidade. Áreas de cidade. Ou podemos ver isto, que é património. Locais especializados, Trujillo,
Estive lá com o José Manuel Mogolão, também tirei estas fotografias em junho. De facto, locais em que as pessoas vão porque o património, a história, a cultura é tão exuberante que a gente fica, de facto, estupefacto com a dimensão. Pessoas que viajam só para este espaço. Este espaço é 100%, obviamente, património. Ou podemos ter isto, que é o que nós chamamos hoje em dia de glamping, que é o camping with glamour. É um campismo. São as áreas rurais. Mas nas áreas rurais nós também queremos condições, queremos luxo. Só fazer campismo, levar o Petromax, uma cama um pouco em cima de umas pedras, calma. Quando éramos teenagers a gente ainda fazia isso 2 ou 3 vezes. Agora fazemos campismo, mas com glamour. E para termos espaços, eu não tenho aqui as fotos do interior, estas são de setembro, com condições excepcionais, de facto, em termos de vivência, e depois espaços lindíssimos. Isto não é tirado de um catálogo. Qualquer pessoa vai e consegue fotografar as rãs, todos estes espaços. E o mundo rural, ou o nature-based turismo, começa a aparecer em grande força. Ou então os espaços podem não ser só a praia, o património, a cidade, mas podem ser linhas. Podem ser uma linha. Nós temos que reinventar e pensar como é que o espaço pode ser uma linha. E pode ser um caminho, pode ser uma rota, pode ser um itinerário. E esta é uma forma de nós conseguirmos levar desenvolvimento do centro para a periferia. Os modelos económicos, nomeadamente os modelos de crescimento, que vem dos anos 60, de Perrault, diziam: nós devemos apostar em economias de aglomeração. Investimos. E à medida que o espaço vai sendo criado, seja na indústria, seja serviços, esse espaço vai crescendo. É como um copo de água. Se nós deitarmos água no copo, ele vai crescendo e depois transborda. São chamados spillovers. A forma de nós criarmos spillovers na área do turismo não é esperar pela economia de desaglomeração, é sermos inteligentes e criarmos economias de aglomeração, e criarmos itinerários. E com isto nós podemos... Santiago é aqui, mas em Barcelos ganha-se muito dinheiro com o caminho de Santiago. Eu próprio escrevi, juntamente com outras pessoas, um livro sobre o turismo em Barcelos, o artesanato e o caminho de Santiago, porque a história do Galo de Barcelos está associada ao caminho de Santiago. Toda a gente conhece a lenda, não conhece? Do Galo de Barcelos, que de facto estava morto em cima da mesa, o peregrino que vinha para Santiago e foi culpado da morte de uma pessoa, e no dia em que ia ser enforcado, levantou-se o galo assado que estava na mesa e cantou. É a história do Galo de Barcelos aqui, ilustrado numa peça de cerâmica. Isto vale muito dinheiro. São peças de cerâmica moldadas. Os artesãos de Barcelos nunca foram tantos, com tanta procura. Chegando ao ponto, mas nós não vamos discutir isso agora, de a procura ser tão grande que às vezes os artesãos até põem crianças a fazer artesanato, porque assim a peça sai assim um bocado mal feita, e isso é o artesanato que se vê. Ok? E portanto, são os novos espaços que nós temos aqui. Então, a partir daqui, eu já falei 30 minutos, vou tentar falar mais 10 minutos, 15 minutos no máximo, foi aquilo que me pediram. Como é que nós podemos gerir estas paisagens? Eu gostava de vos convidar para este primeiro modelo muito rápido. Isto é um modelo que para mim é dos mais lindos e mais importantes, que vem da década de... já não me recordo se é 60, se é 70. É 70. O modelo de Miossec. O modelo de Miossec é um modelo particularmente interessante. É um modelo particularmente interessante porque nos diz que os espaços evoluem por patamares. Neste primeiro patamar, os locais não têm turismo, esta fase. E, portanto, o turismo está fora do local. Mas, à medida que se abrem
ou uma estrada, ou se conhece o espaço, as pessoas começam a confluir. E o turismo é um espaço, o turismo é uma atividade de imitação. Ninguém viaja só para ver. Qualquer um de nós vai negar aquilo que eu vou dizer. Mas as pessoas não viajam só para ver. As pessoas viajam para comunicar. E a forma de comunicar pode ser também em termos académicos, pode ser em termos científicos, ou pode ser através do exibicionismo. Nós vamos e pomos no Facebook, no Instagram, os locais que viajamos. Portanto, o turismo é um fenómeno de comunicação para o exterior. As pessoas não viajam sozinhas. As pessoas mostram. E isso tem uma grande vantagem. É a melhor forma de promoção, de comunicação. Não precisamos de fazer muito. Deixem-vos dizer isto. Para a Universidade de Aveiro, a melhor forma de fazer as universidades, aqui este centro belíssimo, eu olho para estes edifícios e lembrei-me logo o caso de Aveiro. Não sei se vocês conhecem a Universidade de Aveiro. A Universidade de Aveiro é lindíssima, não é por eu lá estar. Eu costumo sempre dizer que estou à vontade para fazer promoção de Aveiro, porque só estou lá mesmo por amor, porque o interesse, de facto, pode ser o interesse por qualquer outro espaço. Mas aquele espaço é lindo. É um campus com uma arquitetura lindíssima. Os nossos estudantes ficam tão maravilhados que estão a estudar e publicam fotos do pôr do sol nas salinas, da arquitetura da universidade. Para que é que eu hei de fazer publicidade aos meus programas doutorais? São eles que o fazem. Se eu for dizer, olha, venham para aqui, até o homem quer vender alguma coisa. Péssimo. Estar sossegado e apostarmos nos eventos. Eles fazem a promoção. Portanto, a comunicação é central. E é isto que acontece. À medida que se abre, os espaços crescem. Mas atenção, a partir de determinada altura, e isto aqui é o que aconteceu, nomeadamente de Mal, no Algarve, no sul de Espanha, nas Caraíbas, etc., nós, em vez de termos economias, nós criamos deseconomias. Os ingleses chamam ribbon development. São desenvolvimentos em fita. Lembrem-se das máquinas de escrever, quando nós escrevíamos, e passa uma fita. É isso que nós fizemos. Em muitos desenvolvimentos turísticos, nas nossas praias, fomos construindo edifícios, barreiras ao longo, e fomos destruindo. Um caso exemplar é o do Recife, no Brasil. Construíram uma barreira tão grande que a gente está na praia e às 4 da tarde, de repente, o sol onde está? Porque o sol põe-se do outro lado oposto. Nós aqui temos o sol, põe-se daquele lado. Estamos na praia, temos sol até ao final do dia. No Brasil, põe-se nas costas. Ora, temos uma barreira de edifícios, a partir de determinada altura, deixamos de ter sol. Estes desenvolvimentos em fita são movimentos de desintegração do espaço, de destruição progressiva do espaço. E, portanto, temos que ter cuidado como é que isto evolui. Esta evolução é uma evolução igual a todos os outros produtos, de ciclo de vida. Todos os produtos, como os seres humanos, crescem, desenvolvem-se e morrem. Alguns morrem à nascença, outros morrem mais à frente, mas de uma maneira geral acabam por desaparecer. E nós temos que pensar como é que estes espaços que nós investimos, de facto, são sustentáveis e sustentados, que é isso que é o grande objetivo deste espaço. Ora, então quais é que são claramente os caminhos para essa sustentabilidade? Vamos deixar aqui 3, 4 grandes ideias em relação a isso. A primeira é esta. Nós andávamos a falar em objetivos de desenvolvimento sustentável como se de uma religião ou de uma utopia se tratar. De facto, os objetivos do desenvolvimento sustentável são uma carta que nós devemos seguir, porque atrás disto há um racional de economia e de gestão que é fortíssima. Se nós combatermos a pobreza, nós promovemos a inclusão social, nós promovemos a inclusão de outros grupos, e isto contribui para o equilíbrio e para a estabilização do sistema. Desenvolvimento sustentável. Se nós trouxermos os problemas, ainda ontem foi aqui falado 3 ou 4 vezes, as questões da desigualdade versus igualdade,
É outra das formas. Eu, em Portugal, faço parte de um grupo de trabalho sobre a igualdade versus desigualdade. E olhamos para as questões de género, mas não são só de género. Tem a ver com orientações sexuais, os grupos LGBT, a integração dos migrantes, etc. Vocês reparem, todos estes pontos têm a ver com um princípio que é central na economia, que nós nos esquecemos. Para além de, como é óbvio, deveria começar por aí, mas a literatura vai sempre por aí, em termos éticos, em termos civilizacionais, discriminarmos é um atraso. Discriminação é um atraso. Já nem quero ir por aí. Mas se chamarmos a economia, discriminar é o pior que nós podemos fazer para uma sociedade se desenvolver. Então nós vamos discriminar elementos de produção. Algum patrão entra numa fábrica e diz: eu vou discriminar aquela máquina porque ela, não sei, está pintada com uma cor que eu não gosto em relação às outras. Não, se a máquina produz mais, a máquina, apostamos na máquina. As pessoas não são máquinas, ainda por cima, mas aquilo que é importante considerar é a nossa capacidade realmente para conseguirmos pôr os sistemas a funcionar. E por aí fora, são muitas as áreas que nós temos que pensar. Equidade territorial. Então, algumas das nossas áreas, vocês, numa região mais periférica como a Galiza, não quero aqui lançar nenhuma, mas é uma questão que é natural. Então, uma região periférica vai ser discriminada, os cidadãos não são iguais aos do centro. Uma região fora de uma área de cidade vai ser discriminada em relação às pessoas da cidade, os cidadãos não são iguais. Poderemos considerar, obviamente, que o desenvolvimento, isso seria demagógico dizer, pode ser igual, uniforme em todo o território, porque uma territorialização total conduziria a custos enormes e a destruição de recursos. Mas a discriminação é que não. E, portanto, o desenvolvimento equilibrado e a equidade, mais uma vez, é uma condição central para desenvolvimento humano e desenvolvimento económico. Queria-vos chamar a atenção para este artigo que eu escrevi em 2020, estava a chegar o Covid, ninguém sonhava com o Covid, ele foi publicado em fevereiro, o Covid veio em março, em que aquilo que eu argumento na área do turismo, é um paper que está na Tourism Review, tem a ver com isto. Porquê que o turismo falha? O turismo é fraco em muitos aspectos. E nós devemos colocar isto de frente. Se estiverem numa plateia de gente da área do setor, se disserem que o turismo é fraco, vão-vos benzer, excomungar imediatamente. Estão a falar mal do turismo. Os académicos devem olhar de frente para aquilo que funciona mal. O que é que funciona mal no turismo? Funciona mal porque a economia e a gestão do turismo são totalmente imperfeitas. Nós só pensamos na hotelaria, na restauração, na chegada dos visitantes e eles depois circulam nos territórios. Os benefícios são das operações e os custos são das comunidades locais nos territórios. Ora, duas coisas que estão erradas. Primeiro, a economia do turismo não pode ser essa economia. A economia do turismo é a economia da indústria transformadora. Nós temos que ter economias de redes itinerários, é por isso que eu trouxe aqui o exemplo do Caminho de Santiago. As redes, os itinerários são novas formas de economia. Temos que ter um marketing que é diferente, que é o marketing relacionado com as experiências. Nós aqui falamos de Brand Love Hospitality. O marketing do turismo é o marketing do coração. A gente vai a um local e quando transmite que gosta do local, diz: já foste àquele sítio? A pessoa diz: não, tu nunca foste a Santiago, tu nunca foste a Aveiro, tu nunca viste a Torre Eiffel, nunca foste à Capadócia. É transmitido pelo coração, não é? Qual é a tua marca de computador? Asus? Surface? Surface é melhor. Capadócia é diferente. As marcas aqui são diferentes. Mas aqui a economia tem a ver com isto. Não podemos criar sempre, produzir computadores. Não. A partir de determinada altura, Santiago
Se não está fechado, tem que fechar, quase. E temos que controlar indiretamente, através do parking. Vou fazer agora um projeto em Aveiro. Se vocês conhecem Aveiro, tem umas praias que são de uma fragilidade, a Barra e a Costa Nova. Aquilo é um espaço de areia pequeníssimo. Todos os carros entram lá. E as autoridades locais construíram a autoestrada. Agora, construíram uma grande rotunda para acabar com os engarrafamentos e estão a alargar o estacionamento. Erro total. Nós temos é que conseguir gerir e ver quais são conceitos fundamentais, capacidade de carga e aquilo que se chama o LAC, Limits of Acceptable Change. Quais são a capacidade de carga e os Limits of Acceptable Change. E, portanto, a economia tem que ser esta e, atenção, a economia tem que ser ligada e ajustada ao território. Se não tivermos uma economia encostada ao território, temos um problema grave. Porquê? Porque depois é aquilo que acontece. Na área do turismo está geralmente no Ministério da Economia e depois as autoridades de planeamento estão lá na área do planeamento a dizer não faz assim, não faz assado. E as pessoas, de facto, depois protestam e não gostam disso. Portanto, este será outro dos modelos que nós temos que considerar. Só mais uma vez, até porque a minha garganta está aqui a dar sinal. Este foi o modelo que eu desenvolvi, os tais modelos que ontem vocês falavam e muito bem. A paisagem tem que ser gerida localmente, é uma realidade. E os motores de desenvolvimento sustentados têm que ser de baixo para cima, não são de cima para baixo. E, portanto, as autonomias de gestão são fundamentais. Isso aí não há volta a dar, porque os ecossistemas constroem-se de baixo para cima e não de cima para baixo. Os ecossistemas naturais. Se calhar temos todos que voltar a quando tínhamos 15 anos e ler os livros de biologia, o que era um ecossistema. Nós agora não queremos ecossistemas para nada. O homem está acima do ecossistema. Nós conseguimos ultrapassar tudo. E até podemos comer comida vinda dos pangolins, que depois nos trazem vírus e, afinal, é o cavalo de Troia para destruir a civilização. Há os ecossistemas naturais, têm que estar na nossa cabeça. Aquilo que nós aprendíamos quando tínhamos 10, 15 anos, estávamos no 10º ano. É fundamental e eles constroem-se de baixo para cima. Ora, no turismo, o motor é este, é o turismo. E nós temos que saber que o turismo tem a ver com o quê? Tem a ver com esta natureza que está aqui e o cuidado que aqui há um enquadramento interessante, eu não vi com todo o cuidado destes edifícios com o espaço natural, até com a arquitetura, mas parece-me ser um edifício bem concebido. E depois, como é que isto funciona, sob o ponto de vista da ligação ao alojamento, à gastronomia, aos impactos, aos produtos, etc. Ora, o turismo tem que estar construído em cima da história, porque senão, podemos dar aqui exemplos, belíssimos exemplos, que são maus exemplos, na Grécia, de espaços que foram construídos para os tour-operadores, que nasceram, grandes investimentos e que depois morreram completamente, são cidades, vilas completamente desaparecidas. Porquê? Não tem sustentação, não foram construídas de baixo para cima. Ora, aqui nós temos que olhar para a história, para os eventos, para a cultura e para o património, para chegar então aqui à dimensão, que é a dimensão do turismo. O turismo é a força, mas é a força de um motor, não é a força apenas do combustível. Um último ponto que vos queria mostrar, que tem a ver com isto, que é outro modelo que eu construí para o desenvolvimento urbano. Nos espaços urbanos, nós temos, e não só espaços nos destinos turísticos, nós temos que ter um modelo que eu chamei de modelo ICR, Identidade, Competitividade e Redes. E o modelo tem a ver com isto. A identidade do local é que sustenta o ecossistema do turismo. Essa identidade tem a ver com a sua cultura e o seu património, e isso conduz-nos à criação da marca e do marketing, da criatividade e das experiências. Depois de termos isto, de haver identidade, nós então temos que construir um modelo que seja competitivo.
porque senão ele pode ser muito bonito, mas se não for competitivo, não vende. Isto tem a ver com a inovação social, a base económica, o território, a inovação tecnológica e a inovação empresarial. Então, tendo um modelo com identidade e que seja competitivo, falta-nos ligar à dimensão da comunicação, que são as redes. E temos que ter o quê? Temos que o ligar, tem que haver conectividade, tem que existir honeypots, temos que, quando falamos de Santiago, é de Santiago, sabemos o que é que estamos a tratar. Os locais, os destinos têm que ter uma imagem, têm que ter uma marca própria, um honeypot. E isso tem que ser desenvolvido aqui à volta daquilo que são as Smart Destinations. E, portanto, isto é que são os modelos que são, de facto, competitivos. Deixem-me só, rapidamente, vos dizer que o próprio conceito de turismo começa a ser cada vez mais discutido. E eu, pessoalmente, aos meus alunos, digo-lhes assim, olha, eu vou-vos dar aqui uma aula de turismo. Esqueçam, nem vou utilizar a palavra turismo, vou falar só de clientes. Porque o que nos interessa é quem é que vem, não é o cliente no sentido negativo, são as pessoas que vêm, que vão consumir o produto, são locais, são nacionais de outras regiões, são internacionais, são clientes. Este conceito está a dar origem a uma coisa que se chama de Visitors Economy. Vocês clicarem na net, Visitors Economy, economia do visitante, está a aparecer em grande força, em alternativa ou de uma forma complementar, digamos assim, ao conceito do turismo. E só para terminar, vos dizer assim, na União Europeia, as políticas que foram criadas ultimamente, nós tínhamos, até há pouco, 11 objetivos de política, aqueles chamados POs, Policy Objectives, foram reduzidos para 5. O turismo não estava lá. Só quando veio o Covid acordaram e disseram, ops, afinal o turismo é fundamental. E a correr foram colocar o turismo no PO 4, no Objetivo de Política número 4. E fundamentalmente, aquilo que se diz e que temos que olhar é, ponto número 1, sermos mais inteligentes, smarter. Ok? Temos que ser smarter ao longo disto, cadeias de operações, as pequenas empresas, mercados, digitalização, etc. Ponto número 2, temos que ser verdes. Verdes, a economia verde, orientada para os ecossistemas. Nem é preciso falar e argumentar sobre a importância que isto é, porque de facto nos últimos 50, 60 anos, quase 70% das espécies desapareceram à face da Terra, e somos nós que desaparecemos. Poderemos pensar que isto num século ou em 2 séculos se resolve, que acho que é uma imagem muito bonita, que ontem estávamos aqui a ter, mas é assim, podemos não estar cá, pode ser com outros animais, eventualmente, que não será o ser humano. A Europa tem que estar mais ligada, eu vou passar esta, mas para entrar aqui nestes dois, tem que ser uma Europa social. E uma Europa social tem que ter mais equidade, nomeadamente em termos de género, mas não só. E tem que estar naquilo que é a mudança para a prevenção e para as condições de vida das pessoas. Por exemplo, entra aqui o termalismo, o wellness, o turismo entra aqui lindamente. Cada vez mais os médicos estão a acordar e, em vez de receitarem comprimidos para a tensão alta, dizem às pessoas: caminhem 1 hora por dia. Se vocês caminharem 1 hora por dia, os problemas de tensão e de stress desaparecem, garantidamente. Porque é uma questão de desequilíbrio. O organismo humano, nós podemos lhe colocar lá dentro algo para combater o colesterol. O problema é que nós estamos a comer mais do que o organismo queima. Então temos que pensar que a máquina tem que se equilibrar. Tem que queimar mais do que aquilo que tem. E, portanto, os médicos estão a pedir e vão começar a receitar certamente férias. Olha, o seu problema de stress, vá de férias. Antes receitavam termas. As termas não eram apenas uma questão química, era uma questão de bem-estar. Portanto, o turismo entra aqui em grande força. E o último ponto, que é isto que tem a ver com a ligação entre as diferentes áreas. Ligar áreas rurais com as áreas urbanas. Criar as tais economias de solidariedade. Porque a economia de solidariedade e a economia de baixo para cima é a economia sustentada e é a economia sustentável.
De cima para baixo, certamente que não é. De cima para baixo conseguimos ter orientação estratégica, mas não conseguimos ter a sustentabilidade que de facto é necessária. Muito obrigado. Muchas gracias, doctor Costa. Bueno, pues vamos a abrir entonces un turno de intervenciones que seguramente, pues después de la brillante conferencia, pues seguramente surgen algunas preguntas. Buenos días, moitas gracias pola exposición. Escoitando a súa exposición, pois llama a mente, desto prácticamente non sabía nada, e na súa exposición pois vi que efectivamente onde eu vivo cerca preto do Camiño de Santiago, nunha área rural, e vi que a zona ten moitos perigos para facer un turismo sustentable. E os perigos están tanto dentro como fora. Os perigos que temos dentro teñen que ver co medio ambiente. É que a rentabilidade que dá o campo hoxe en día. Por exemplo, temos ou monocultivos de eucalipto ou no verano e na primavera monocultivos de millo. Entón, isto non é nin sustentable a longo prazo nin a longo prazo. Pero son os cartos que dá para as explotacións para que viva a xente, porque por desgraza o turismo non é temporal, porque é todo o ano, pero é unha actividade que non dá para alimentar toda a rexión do Camiño de Santiago. Despois, outro problema é que, a pesar de que se invirte desde a administración, invirtense moitos cartos, basicamente está orientado á franxa do camiño, a que estea bonito por onde pasa o peregrino, pero non contempla áreas máis grandes. É dicir, ali, preto de onde estou hai un problema con a mina, que se abre, que de coque, se abre, que non se abre, é visible desde o camiño, pero ainda estamos pensando no turismo, como usted decía, pensando como antes. Son os peregrinos que ven, que deixan os cartos, pero non se coincide unha área máis grande por onde pasan. Os peregrinos veñen, moitas veces o Estado ven un pouco. Por qué? Porque o apóstolo non hai un turismo, por así decirlo, religioso, pero hai un problema da mina, que é un problema económico que pode afectar a un amplo número de persoas. A pregunta que lle quería preguntar, sobre todo agora tamén que o precio da enerxía está moi caro, que todo é moi complicado, manter un negocio de hostelería, é como se poden abordar estes desafíos entre os problemas que hai no rural, que son propios por grandes explotacións, tanto de vacún como mellor as explotacións de madeireira, de eucalipto, e problemas das industrias máis destructivas, como é a minería, que ademais está no outro lado do espacio, o problema de Badajoz, a posible mina de litio, e todo iso. Como podemos abordar estes desafíos? Esta é a pergunta. Posso responder? Graças. É uma bela pergunta. Eu quase que diria, como ontem aqui foi dito e gostei muito, nós estamos aqui para levantar também mais questões. Soluções poderá haver várias. Eu vou tentar iluminar alguns caminhos. Estamos a falar do caminho de Santiago. Vou também tentar traçar aqui alguns caminhos. Alguns dos problemas da insustentabilidade das civilizações têm a ver com a desvalorização das prioridades biológicas. Na cadeia alimentar, na base da pirâmide, nós temos a agricultura, temos os herbáceos, temos o verde. Ora, aquilo que foi acontecendo é que o homem, com toda a sua tecnologia, conseguiu inverter a pirâmide. Em vez de termos uma pirâmide, temos uma pirâmide invertida. E houve uma desvalorização daquilo que são as produções tradicionais. O mundo rural está em crise porque os produtos rurais foram desvalorizados. Por exemplo, os espanhóis foram muito bons nisso, e são muito bons.
Nós em Portugal não conseguimos ser competitivos na agricultura, porque vocês produzem alface, tomate, pepinos, com grandes espaços, muias máquinas, e é mais barato comprar em Espanha do que produzir em Portugal. Ora, isso acontece em todos os ecossistemas. O que é que acontece? Aquilo que é fundamental é nós valorizarmos os produtos. Se os produtos tiverem um valor diferente, por exemplo, através da agricultura biológica, é um esforço que existe para se aumentar os preços. Eu lembro-me que na década de 90, lembro-me desses últimos estudos, em Inglaterra, a população demonstrava-se que estava disposta a pagar entre 30% a 40% mais por produtos que eram biológicos em relação àqueles que não eram biológicos, porque isso trazia desvantagens sob o ponto de vista de saúde. Se nós acrescentarmos valor aos produtos locais, tradicionais, biológicos, então, novamente, nós vamos trazer um valor acrescentado àquilo que são os produtos naturais. E, portanto, se nós fizermos isso, repare-se que, por exemplo, na indústria transformadora, o têxtil, a confecção, passou pelo mesmo. Inicialmente, produziam-se casacos para as pessoas vestirem. Passado algum tempo, isto na pirâmide das prioridades, o ser humano deixa de querer apenas ter um casaco para ter uma marca. E, portanto, o têxtil evoluiu da produção em massa para as marcas. E Itália adaptou-se particularmente, França, através da criação de marcas. Nós, na área do turismo e na área da base da pirâmide, também temos que conseguir produzir estas marcas. Nós temos que produzir não apenas mel, mas um mel qualificado. Quando nós colocarmos uma colher de mel no chá, quando estamos com uma gripe, sabemos que em termos psicológicos aquilo vai nos fazer realmente muito melhor. Os produtos não são meramente biológicos. Os produtos são experiências. Isso acontece na produção do têxtil, mas também tem que passar a existir naquilo que são os produtos da agricultura. Portanto, a valorização da agricultura é central. Uma nova economia para a agricultura é fundamental. Muito obrigado, porque aqui estamos intentando reunir conhecimentos diversos. Son 5 campos, eu só conheço algún e outros para mí son desconhecidos. Estou muito satisfeito de aprender, ¿no? E de entender, e efectivamente aprecio que a conectividade é muito forte entre uns e outros, ¿no? E como você fixo esa mención a xestión local das paisaxes, que tanto se falou aquí, e ao bottom-up, ¿no? Que é o elemento central das directrices da política europea. Claro, a cuestión é como que nos interesa son as preguntas, máis que as respostas. Claro. O que queremos é construir un guieiro, unha guía de investigación. A cuestión é non é moito máis difícil a xestión local do turismo que de calquera outra coisa. A estas alturas, onde o turismo está tan internacionalizado, onde todo o mundo ven de fora, os turoperadores veñen de fora ou traballan desde fora, os destinos son a moita longa distancia. Isto é o problema que colocaba o que intervivo antes, non? Localmente, como se resolve iso? É o problema que tivo Venecia, é o problema que ten Aveiro, é o problema que ten Compostela, non é o problema que ten Barcelos, porque por Barcelos só pasan, mercan, compran e siguen, non? Non é unha dificultade engadida aí, sobre a que tenemos que pensar moito, porque ao final falaba dos casos da Grecia, onde claro, non se soportaba a historia nun país onde toda a visita é polo libro, porque Grecia é Grecia, é porque ten o que ten.
ademais están as praias, está o sol, están as oliveiras, está a comida, pero realmente importantes son os mosteiros e toda a civilización clásica. Entón o enclave non funciona, pode funcionar en Málaga ou pode funcionar mesmo no Algarve, que tampouco. Como se xestiona, que mecanismos pensa você que podría haber para gestionarlo localmente e para ir na lógica da Unión Europea, precisamente? Porque a Unión Europea define as pero a aplicación ten que ser sempre local. Non sei se formulei a pregunta. Sim, claríssimo. Muito ampla. Não, claríssima. Muito ampla, mas como é o turismo? O problema do turismo é que o turismo é amplo. Nós temos que, na área do turismo, encontrar soluções diferentes para problemas que são diferentes. E isto não é apenas para dizer as coisas de uma forma bonita. Não. A economia do turismo é a economia das nebulosas. É quando nós olhamos para o céu e vemos estrelas. Temos pontos, nós vemos constelações. Nós no turismo não temos uma fábrica grande que depois compra produtos à economia local. Não temos um cogumelo, é cogumelo que se diz também em espanhol, não temos um cogumelo. Não temos um cogumelo. Nós o que temos é uma constelação. Ora, isso significa que a governança no setor do turismo tem que ser diferente. É a governança, não é por acaso que eu gosto muito de uma coisa que não falei aqui, que são redes. Uma das técnicas que nós utilizamos são a criação, fazer análises sociométricas. Nós fazemos o quê? Por exemplo, aqui, imaginemos em Santiago, em qualquer outro destino, nós para vermos o que é o turismo, nós vamos ver quais são as empresas, a economia do turismo. E traçamos, e colocamos no mapa. Temos esta empresa, este hotel, restaurante, este artesanato, e juntamos. Depois vamos ver quem é que são as entidades que aqui trabalham. Então temos a associação dos artesãos, aqui e lá. Depois de identificarmos estes pontos, que são as estrelas, nós temos que ir ver como é que elas se ligam. Porque se as estrelas não tivessem forças, elas caíam em cima de nós, ou caíam para o outro lado. E, portanto, há um equilíbrio. Os ecossistemas, na química, na física, na biologia, todos os ecossistemas têm equilíbrios, têm forças de atração e forças de repulsão. Então, aquilo que nós fazemos é identificar estes pontos e depois traçar linhas e vemos como é que eles se ligam. Porque muitos dos problemas do turismo é que não temos linhas a ligar a economia real do turismo. Nós temos gente a chegar a um hotel, mas não temos gente a comprar o produto cultural. É como uma estrada. Eu cheguei de Aveiro até aqui porque tenho uma autoestrada direta. Se eu não tivesse, tinha que ir para um caminho. Na geografia física procuram-se os estrangulamentos, os pontos, e portanto aqui o turismo nós temos que encontrar a mesma coisa. Temos que encontrar as ligações. Ao encontrarmos estas ligações, nós fazemos estudos e vamos ver quem são e depois fazemos perguntas. Qual é a quantidade de produtos que eles comercializam, se falam regularmente uns com os outros, se coordenam entre eles. A partir daí, nós vamos criar a rede. E o sistema do turismo, aquilo que nós chegamos à conclusão, vale não pelos pontos, mas pela rede. É como a constelação. Nós não conseguimos identificar, olha aquela estrela ali que gostamos mais. É a constelação. É esta distância, obviamente, estou a falar em termos de imagem. Portanto, nós temos que encontrar uma nova governança para o turismo. E isto é uma governança que é até uma governança mais de solidariedade, em que todos participam. E quanto mais contribuírem, quanto mais inclusiva, quanto mais participativa, mais democrática mais forte vai ser
e mais força tem a organização do turismo. Portanto, dizendo que a governância do turismo é diferente e nós temos que pensar nisso dessa forma. O turismo requer estruturas organizacionais diferentes. Só para vos dar uma ideia, por exemplo, em Portugal, eu e um grupo de colegas criámos uma coisa que vai ser agora apresentada publicamente, chama-se a Plataforma Nacional do Turismo. Não conseguimos criar um centro como este na região centro, como o CISPAC, juntando Aveiro, Coimbra e a UBI, por exemplo, e até o TAD, que do centro e o norte, são todos muito próximos. Não conseguimos. Mas conseguimos fazer uma coisa, que foi juntar todas as universidades com cursos de turismo, todos os catedráticos da área do turismo, todas as organizações nacionais e as mais importantes em termos regionais, dentro de uma plataforma em que, chama-se a Plataforma Nacional de Turismo, em que o nosso objetivo é tentar responder a problemas que existem no país. Porque nós próprios sentimos, eu há pouco dizia, o que é, vamos ser francos, os ministros ou os secretários de Estado do Turismo, a mim faz-me lembrar, eu vou aqui sim dizer, é um ambiente mais amigo, faz-me lembrar a revista da Rola, é só fotografias, não passa nada, está tudo bonito, é tudo maravilhoso, todos bem, todos... Então, e não há questões no turismo, ninguém fala que nós temos que discutir a forma como estamos a avançar em termos de emprego. Nós produzimos licenciados, mestres, doutores e muitos deles vão para o desemprego. Mas os nossos empresários estão a dizer em Portugal que precisamos de importar 30 mil pessoas para a indústria do turismo. E é o Brasil, Cabo Verde. Mas os nossos doutores, muitas vezes, estão desempregados. E, portanto, há aqui muitas questões que têm que ser colocadas sob o ponto de vista da nova governança do turismo. Bueno, moitísimas grazas por a intervención, para mí foi iluminadora, a verdade, con moitas ideas, moitos conceptos, sobre todo moitas reflexións que foron saídas. Quería preguntar, casi, non sei, unha curiosidade así que en algún momento a mí me surxiu nos tempos máis duros da COVID, cando efectivamente, non, con moitas outras actividades, pero especialmente o turismo se veu abocada a pechar as portas, a quedar con unha actividade absolutamente nula. Entón, empezou a proliferar, non só no turismo, sino tamén na ensinanza, o tema das novas tecnoloxías. Entón, chegou aí un momento no que bueno, pues a nivel da ensinanza, chegamos a plantexarnos que ia a quedar despois de ese período, non, das novas tecnoloxías, pois das clases online, de si eso de alguna maneira, logo de rematar esta situación que confiábamos en que fose transitoria, pois que ia quedar, non? E había aí como unha sensación de risco de pensar que, bueno, pois igual, pois apoiándonos pois no apoio económico que podería supor o unha herramienta pois para seguir dando clases online en un determinado momento, eso, digamos, xogase en contra de recuperar unha actividade presencial, de experiencia directa. E iso penso que tamén teño a sensación de que no mundo do turismo pasou un pouco, pois, por exemplo, coas visitas a museos, non? Ou a elementos patrimoniais. Empezaron a proliferar, pois, reproduccións online de visitas a pezas históricas, artísticas, e entendo que, penso que dá a impresión de que finalmente pues todos saímos desta situación con ganas de experiencia directa, de tocar, de vivir, pero existiu ese risco de pensar que se podería sustituir a experiencia directa por unha experiencia virtual, ou que diálogo ten o mundo do turismo en estes plantexamentos que estamos facendo a futuro, non? Coa relación coas novas tecnoloxías. Excelente questão, muito obrigado. Deixa eu dizer o seguinte, há muitos mitos e muitas certezas que muita gente tem que estão em desconstrução nesta área do turismo. Uma primeira, e essa, enfim, está certa, é que o turismo é um setor de trabalho intensivo e não de capital intensivo. E essa está certa. O turismo é hospitality. E a hospitality são pessoas.
E, portanto, sem dúvida alguma que aí estamos certos. Mas quando nós dizemos que não é capital intensivo, nós começamos a ter problemas de onde é que encaixa, onde é que entra, por exemplo, a tecnologia. Onde é que entra a tecnologia? E temos, somos levados a pensar que, quer sejam as pessoas que trabalham no turismo, podem ter medo da tecnologia, ou que a tecnologia vá diminuir o emprego na área do turismo. E, portanto, nós estamos a começar a fazer um novo caminho. É tudo novo ainda. Durante o Covid, a tecnologia... Eu estou a fazer um trabalho para o governo português sobre os problemas do emprego, do trabalho na área do turismo. E como é que esse trabalho deve ser feito. E fizemos agora um questionário, entrevistámos empresários, fizemos um questionário, tivemos 1.260 respostas em todo o país. E colocámos as questões do turismo. E também estamos a fazer um agora aos estudantes, começámos esta semana, já temos 1.700 respostas. Portanto, vamos ter mais de 2.000 respostas nesta área. E a tecnologia está lá. Como é que as pessoas percepcionam? É assim, há uma dimensão de baixa tecnologia no turismo. Costumo dizer um pouco a brincar que o turismo, a tecnologia que tem são aspiradores, varinhas mágicas, bimbis. A bimbi será o mais avançado, até os próprios chefes cozinham com bimbi hoje em dia. E à parte disso nós dizemos que não havia tecnologia. Não é verdade. A tecnologia começou a entrar e é forte na área das operações. O caso do Booking, por exemplo, toda a parte das reservas, a tecnologia entrou por aí e desafiou as agências de viagens e as operações turísticas. E cada vez mais as plataformas de reserva ultrapassam tudo aquilo que nós poderíamos imaginar. E, portanto, o turismo é tecnologicamente intensivo nessa área. Ao nível dos destinos, aquilo que se viu foi que durante o Covid a tecnologia foi desenvolvida, porque nomeadamente os guias turísticos, quando perderam clientes, e então aquilo que eles faziam e fizeram muito bem foi, através do telemóvel, fazer lives diretas. E ao fazerem lives, nós conseguimos levar conhecimento e conseguiram criar valor, dinheiro, mas conseguiram fazer outra coisa ainda mais importante. Tornou o turismo mais democrático. Porque há formas de turismo, há pessoas que não se podem deslocar porque são incapacitadas ou porque não têm dinheiro. E, portanto, abriu-se um novo mercado no turismo que nós nem pensávamos. E, portanto, pessoas doentes nos hospitais, com dificuldades, conseguiram lá chegar. Vocês vejam, eu tenho essa experiência, no Instagram, eu sigo, das melhores páginas que eu tenho aqui, são sobre o Egito, sobre a Turquia, sobre os faraós, sobre as múmias, sobre a natureza, o National Geographic, tudo isto adquiriu uma dimensão, tudo isto é turismo, é os destinos, são os produtos. E, portanto, o turismo entrou nessa área, entrou com muita força, e está a criar um caminho, assim, até onde é que isto vai? Não sei se daqui a algum tempo inventam nós estarmos em Barcelos e aqui em Santiago. Isto é ficção. Havia um filme chamado Espaço 1999 que dizia isso e teletransportava pessoas. Não vamos lá chegar eventualmente, mas estamos a conseguir transportar a mente das pessoas através de imagens e de várias dimensões e as pessoas sentem o próprio destino. Será que isto vai roubar espaço aos trabalhadores? É interessante que eu pessoalmente pensei que sim e que poderia acontecer isso, porque as máquinas têm substituído o homem nas outras tarefas. Aquilo que, em todos os inquéritos que nós estamos a lançar, o que os jovens que estão a estudar e que vão estar agora no mercado dentro de 2, 3 anos, aquilo que eles dizem é que não. E que o turismo tem que ter mais tecnologia, porque a tecnologia hoje já faz parte do ser humano. Nenhum de nós consegue viver sem tecnologia. Nós, das primeiras coisas, não sei como é que vocês funcionam, mas são seres humanos normais, a gente antes de ir para a cama, pega nisto,
quando acorda, pega nisto e verifica tudo. E, portanto, a máquina, esta questão não é a máquina em si. Eu penso que é preciso também desconstruir. Estás com o telemóvel, está obcecado no telemóvel. Não é verdade. As pessoas estão a aceder à informação. Eu vejo, há 3 semanas estava na Capadócia, na Turquia, levei o meu filho de 20 anos. Sem Wi-Fi e apenas com um tablet, ele entrava no tablet porque memorizava e colocava os mapas e chegávamos a todos os locais. E nunca nos perdemos. A tecnologia permite entrar, a tecnologia acima de tudo é um pouco como aquilo que antes existia. O conhecimento, há 2000 anos, na Índia, estava nas castas. E quando havia um problema, íamos ter com um sábio. Os índios também tinham os sábios. No mundo rural havia os sábios e havia os feiticeiros. Todos eles procuravam conhecimento e explicação, e as máquinas trazem-nos conhecimento e explicação. A máquina não é um fim em si. A máquina é de facto a forma de trazer, e não é o perigo que as pessoas às vezes dizem. Os jovens estão agarrados ao telemóvel, eles estão agarrados ao conhecimento e acedem mais. Nós antes, eu quando estava em Inglaterra, na década de 90, a fazer o meu doutoramento, não havia bases de dados, não havia scopus, não havia nada. E então eu pegava na mochila e ia para a British Library, ia para o Oxford e fazia fotocópias. Hoje em dia não preciso, estão aqui as fotocópias, nem fotocopia, é mais ambiente. Portanto, a tecnologia, para sumariar, eu acho que não é nenhum inimigo. A tecnologia, nós nem sabemos aquilo que ela nos vai trazer no turismo, mas que está a empurrar e a trazer cada vez mais conhecimentos, sem dúvida alguma que sim. ¿Alguna pregunta más? É um cafezinho. Já merecemos. Muchas gracias, doctor Un placer, Costa, muito y a obrigado. todos los asistentes.